dia, bom dia. Bom dia a todos, nossos queridos, para dar o bom dia. Bom dia com muita alegria. Mais um dia estamos reunidos no tratamento do Dr. Bittencourt e com essa música linda. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos com muita alegria. Bom dia! Nesse calorzinho bom. Bom dia, turminha! Ah, que belezura! Um mês de março muito lindo para todos nós. Se não é hotel. E por falar em Theo, aqui de novo nossa gratidão a ele, a Pati, a Catita. Gente, quando a gente está aqui nessa casa, e mesmo aqueles que estão em casa, quando a gente está escutando essas músicas da Catita, vendo aqui o Theo corre de um lado, corre do outro, a Pati também em casa, dando a sustentação, nosso coraçãozinho enche de gratidão, de gratidão, de gratidão. Ao ouvir a Catita cantar aqui para a gente, e naquela música que termina assim, eis-me aqui, minha dor serenou, a gente se eleva. Eis-me aqui, diante de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. E diante do Senhor, minha dor serenou. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eis-me aqui, e minha dor serenou. A música, ela é vida. A música com conexão, a música com equilíbrio, a música com temperança é vida. Nos faz viver. Cultivemos tudo o que puder fazer com que a gente esteja cada vez mais conectados. Então, bom dia mais uma vez. O Faustinho trouxe aqui para a gente, então, o Evangelho de Pedro, a carta de Pedro, né? E eu trouxe só uns versículos, mas quem quiser buscar para aprofundar mais, né, Fausto? No versículo 5, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. E à ciência a temperança. E à temperança a paciência. E à paciência a piedade. E à piedade o amor fraternal. E ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cultivemos. Se em vós houver e abundarem essas coisas, estaremos bem próximos do Mestre. Então nós temos aqui ciência e temperança, ciência do latim com SC, scientia, que significa conhecimento, e temperança, como o Fausto trouxe para a gente aqui, uma característica daquele que busca equilibrar suas vontades. Temperança, equilíbrio, autocontrole, autodomínio. Então nós vamos, Emmanuel está trazendo para a gente aqui o conhecimento com equilíbrio, o conhecimento com discernimento, um conhecimento que co-cria. Co-cria o homem na ganância. Ou utiliza aquilo que a gente conhece, não para cocriar com Cristo, mas para satisfazer a nós próprios. E quando Emmanuel traz para a gente ciência e temperança, conhecimento com discernimento, com equilíbrio, com autodomínio,
Autocontrole? Buscamos? Buscamos nosso autocontrole? Buscamos o autodomínio? Se sabemos que estamos aqui para educar a nós mesmos, esse espírito antigo, muitas vezes rebelde às leis divinas, se estamos aqui para nos educar, como estamos utilizando de tudo aquilo que está nos chegando como fonte de conhecimento? Então, nós estamos aqui na doutrina espírita. E aquela perguntinha que a gente faz sempre: a doutrina espírita está em nós? Porque vir a essa casa, fazer os trabalhos, ler alguns livros, trocar uma ideia sobre o espiritismo, sobre a doutrina, tudo isso é positivo. E ainda assim, a doutrina está em nós no dia a dia? Estamos mais vigilantes, estamos mais fraternos, estamos mais cuidadosos nas relações? Para que possamos utilizar todo o conhecimento que a gente recebe para co-criarmos? Ou estamos negligentes, omissos, invigilantes? E se tomarmos conhecimento que estamos mais invigilantes do que co-criando com Cristo, ok de fazer a mudança hoje e agora. Ok de começarmos a modificar agora. E a ciência, a temperança, e ao conhecimento, o equilíbrio. E a temperança, a esse equilíbrio, a esse autodomínio, a paciência. Dizem que a paciência é a ciência da paz. Gente, faz todo sentido. Se eu sou uma pessoa mais branda, mais pacífica, mais paciente, eu estou ou não estou no movimento da paz? Paciência. Essa palavrinha, esse item, a gente podia também ficar aqui muito tempo falando. Porque ainda que a gente entenda a paciência como não externar, né? Termos paciência com aquele que está falando que eu acho que é bobagem, ou termos paciência com aquela ali que reclama. A paciência, ela é exteriorizada pelo movimento que está dentro. Então, se a paciência é uma ciência da paz, se eu estiver mais em paz, aquilo que o outro está fazendo não me atinge tanto. Não quero dizer que somos inatingíveis, que por sermos espíritas já somos muito bem resolvidos, estamos a caminho e que a gente se esforce bastante. Mas quero dizer que nós precisamos ficar vigilantes, porque o que o outro está trazendo é o movimento da alma dele. E o que eu vou fazer com o que o outro está trazendo é movimento da minha alma. E se eu estiver cultivando a paciência, ciência da paz, eu estou bem próxima dos ensinamentos do Cristo, como no capítulo 9, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Ou será que a gente acha que com a nossa impaciência, com a nossa irreverência, com a nossa arrogância, a gente vai conseguir co-criar com Cristo? E eu estou falando nossa porque eu estou falando de mim. Do quanto eu preciso me esforçar para transformar questões que eu trago de muitas eras. Como impaciência, como arrogância, como prepotência. Mas se eu não vigiar e se eu não me der conta que ainda me habita, como é que eu mudo? Eu não mudo aquilo que eu escamoteei, que eu finjo que não é comigo. Eu não mudo aquilo que eu projeto no outro. Eu mudo aquilo que eu localizo em mim e digo, preciso fazer mudanças. E ninguém vai fazer por mim. Nós temos no entorno pessoas que vão vibrar por nós, que nos amam, que nos cuidam. Mas eu preciso caminhar o meu caminho. Eu preciso fazer por mim o que, na verdade, eu gostaria que o mundo fizesse. E a minha impaciência é quando o mundo não faz. Eu fico muito irritado. Porque o mundo não faz aquilo que é meu dever fazer. Cuidar de transformar as minhas questões íntimas.
O que a gente faz na maioria das vezes? Toma conta da vida dos outros. Gasta a nossa energia cuidando da vida dos outros. Terceiriza. E a energia que a gente deveria estar colocando para cá, para transformar a nós mesmos e ofertarmos aquilo que vai ficando bom. E quando na invigilância, quando ofertarmos aquilo que não está tão bom, que tenhamos a coragem de pedir desculpa, de fazer de novo e de fazer melhor. Então, hoje aqui nós estamos trazendo a ciência como conhecimento e nós vamos estudar um pouquinho aqui o que é o conhecimento aliado ao alto, que é o conhecimento que Jesus nos trouxe. E o que é quando dessa fonte de conhecimento que nos chega, eu transformo no meu próprio umbigo, para a minha própria satisfação íntima. Tem um psicólogo transpessoal, um francês, eu gosto muito de acompanhar os estudos dele, e ele fala uma coisa que eu trago para mim, assim. Ele diz que tudo que a gente for fazer, que seja para o meu bem e para o bem de todos. Se nós pensarmos dessa forma, nós cuidaremos da nossa jornada, do que pudermos auxiliar os irmãos, da natureza, do planeta, porque eu penso que seja para o meu bem e para o bem de todos. E para o bem do planeta. Estarei usando o conhecimento co-criando. Se a gente pensar dessa forma. Agora, se eu continuar pensando que é para mim, para os meus, e os outros a gente vê depois, não vai funcionar muito. Nós temos a piedade como a compaixão. Não temos muitas vezes compaixão, porque não temos paciência, porque não toleramos o que o outro traz, porque a nossa verdade tem que vigorar, tem que prevalecer. Muitas vezes não temos compaixão, não temos piedade, mas podemos ter. A boa notícia é que podemos cultivar, se assim quisermos. Nada vai acontecer se a gente não quiser, se a gente não movimentar. E não pode ser da boca para fora. Porque muitas vezes a gente fala, quero. O que eu tenho que fazer para que esse querer aconteça? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que sair dos meus comportamentos indisciplinados, eu tenho que olhar o mundo com mais compaixão, eu posso e devo acolher o meu irmão nas suas desditas, e por aí vai. E aí eu falei, eu quero. O que eu tenho que fazer? Isso tudo? Amar o outro, perdoar o outro, tolerar o outro, compreender o outro? Isso tudo? Não, porque eu quero me melhorar. Mas pode ser amanhã? Hoje eu estou um pouco ocupada com as minhas coisas aqui. E a gente está vindo nesse pode ser amanhã, já tem um bom tempo. E os tempos são chegados. E agora é o tempo. Todo dia foi tempo, mas a gente abriu mão disso. E agora é o tempo. Como estamos usando o nosso conhecimento, tudo que a gente já sabe? Estamos co-criando? Ou ainda não? Ainda é uma palavra mágica. Quem sabe precisa ser sóbrio, equilibrado, ponderado, moderado, com aquilo que eu sei. Não usar de qualquer forma aquilo que eu sei, que eu estou conhecendo. Gente, porque o que a gente está conhecendo é ínfimo, perto do que vai chegar para nós, perto da grandeza. Mas é um ínfimo que já nos dá com mais segurança, com mais fé, com mais determinação. Então, quem sabe precisa ser sóbrio. O Fausto sempre trouxe para a gente aqui, como que é, Fausto? Quem conhece
Quem não tem conhecimento não pode assumir responsabilidades. E quem tem conhecimento precisa assumir responsabilidades. Precisa ser sóbrio. Porque se buscar conexão, estará no equilíbrio, conexão com o alto, com o evangelho, com os ensinamentos. E ainda que a gente escorregue, a gente levanta de novo e a gente diz, da próxima vai ser melhor. Não vale saber para destruir. Muitas vezes nós usamos o nosso conhecimento para destruir sonhos, esperanças. Porque, como dona da verdade, eu me acho no direito de destruir os sonhos, as esperanças, sorrisos. E até mesmo a vida. A gente trouxe aqui no céu e inferno. Quando a gente lê Emmanuel falando, quem sabe precisa ser sóbrio, não vale saber para destruir. A gente trouxe aqui a história de um irmão nosso, quem conhece o céu e o inferno sabe que são depoimentos de irmãos nossos, que esse livro compilado para nos mobilizar no que precisamos fazer para que a gente, muitas vezes, não incorra nos equívocos desses irmãos. Eles trazem a história deles para que a gente se sinta mais fortalecidos. Tem aqui os espíritos felizes que vêm nos contar o quanto vale o esforço. E aqui nós temos no tema expiações terrestres, um sábio ambicioso. Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B, de Bordeaux, teve uma vida de martírios físicos, em consequência de inumerável série de moléstias mais ou menos graves, a contar da idade de 5 meses. Desde os 5 meses, ela viveu até os 70. Ela teve vários episódios de muitas doenças, de muitas questões. Aqui fala martírios físicos. Vivendo 70 anos, quase que anualmente batia as portas do túmulo. Vivendo 70 anos, quase que anualmente. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo e temperamento. Arruinada aos demais pelos remédios, tanto quanto pela doença. Assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma sua filha, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar-lhe as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para suportar as provas. Então o guia diz para ela, peça força para sua mãe, peça fortaleza para que ela possa suportar as provas, fazendo acompanhar esses conselhos. Aí o guia traz a mensagem. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. O que o guia está nos ensinando? Que tudo que passamos aqui, a oportunidade de escrever uma nova história. Suportar, e ele continua, suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais. Por mais cruéis que fiquem, imagine trabalhar porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. E ele continua falando da paciência, da resignação, e ele fala assim, a falta de resignação esteriliza, torna improdutivo
o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Todas as vezes que estivermos passando por nossos martírios, pelas questões, pelas dificuldades, se nos rebelarmos, se não tivermos esse centramento, se não buscarmos Jesus, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. Se não buscarmos Jesus, se nos rebelarmos, aqui diz para a gente, e a gente já tinha lido isso em outros momentos, teremos que recomeçar, porque a lição não foi aprendida. A situação chegou para a gente, mas a gente não aproveitou. Teremos que recomeçar. E aí ele diz, tua mãe outrora foi um bom médico, tinha aptidões, tinha habilidades. Vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual não lhe faltaram dons nem homenagens. Sem ser filantrópico, lembrando que filantropia é aquele amor, eu procurei no dicionário, profundo amor à humildade, à humanidade, profundo amor aos seres que nos cercam, filantropia, fazer o bem, levar da nossa energia. Então aqui diz, é a generosidade, né? E aqui diz, tua mãe outrora foi médica, vivendo num meio em que fácil tornava o bem-estar, sem ser filantrópico e por conseguinte, sem visar o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência para aumentar a reputação e a clientela. Orgulho, gente? Vaidade? A gente traz dons, a gente traz habilidades, a gente vem com a missão e aqui a gente se perde na vaidade, no orgulho. Então não visava o ser humano. Na profissão que tinha, queria saber do renome e da reputação. E aí diz, para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução de tal propósito, não havia consideração que o detivesse, não havia nada que o impedisse de buscar a reputação dele e aumentar a clientela. Aos velhos abreviava os dias, e aos homens vigorosos enfraquecia, com ensaios tendentes a comprovar a ação de tal ou qual medicamento. E todas essas experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente delas soubesse. Experiências com o ser humano sem que o infeliz paciente soubesse. Ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez ou do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis para tal conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra da regeneração. E aí ele traz para a gente coragem. Coragem a todos vós que sofreis. Considerai a brevidade da existência material, pensai nas alegrias eternas, invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé, sua irmã que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. E aí conta que essa nossa irmãzinha, depois ela traz através da própria filha, várias notícias onde ela já estava num processo mais de regeneração. E eu trouxe para a gente essa história para a gente compreender o que é o conhecimento, a ciência utilizada a nosso bel prazer. Para que possamos ficar famosos, para que as pessoas possam nos idolatrar, para que possamos, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, caminharmos num tapete vermelho todo o tempo. E a ciência deveria e poderia ser usada para cocriar, para fazer o bem, para ajudar, para auxiliar, para diminuir as dores, amenizar as dores. Então, não vale saber para destruir. Tudo que nós estamos sabendo, precisamos perguntar a nós mesmos, está fazendo um bem? Aquelas coisas que eu vou aprendendo? Muita gente, aos primeiros contatos com a fonte do conhecimento, assume atitudes contraditórias. Pela vaidade, eu assumo um poder
que eu não tenho, eu assumo um saber, eu acho que eu sei muito mais do que eu sei, na verdade, muitas vezes. E a gente assume atitudes contraditórias. Se a profissão, se a função é para tal, quando eu acho que eu sei, quando eu deixo com que a vaidade me tome o orgulho, eu estou fazendo conexão com outras energias que não a conexão do alto. Impondo ideias, golpeando aqui e acolá, semelhantes expositores do saber, nada mais realizam que a perturbação. Entendendo que com esse saber eu vou fazer prosperar o meu bolso, a minha saúde do bolso, e não pensando na humanidade. E aí nós temos aqui, Irmão X traz para a gente, nesse livro belíssimo, Irmão X está no plano espiritual, e ele recebe irmãos desencarnados, muitas vezes recém-desencarnados. E aqui, Irmão X coleta, né? Pega, ele chama de entrevista, né, Aldinha? Porque ele foi aqui na Terra jornalista, então ele fala que ele continua com essa veia no plano espiritual. E esses irmãos trazem relatos maravilhosos, e Irmão X vai aqui trazendo para a gente várias histórias. Então ele conta para a gente. Nós estamos falando de quando a gente usa o saber sem a caridade, sem a luz, a gente pode criar muito mais perturbação. Muitas vezes o homem tem se apresentado ao mundo como se estivesse acima das leis que regulam a convivência. E quantos fazem e desfazem, como bem entendem, certos da impunidade. Pobres criaturas que depositam na atual encarnação toda referência de gozo, de felicidade, de prazer. Ainda que leve séculos e séculos, o despertamento da criatura para as verdades eternas acontecerá. Isso é indiscutível, mas tantos e tantos sofrimentos poderiam ser evitados se não fosse a nossa incúria de achar que sabemos e precisa ser do nosso jeito, e ao invés de levarmos amor, levamos perturbação. Tantos e tantos sofrimentos poderiam ser evitados se não fosse a ação, não fosse sua opção de permanecer no jogo dos interesses egoístas e orgulhosos. E Irmão X diz, não foram poucas as vezes que acompanhei relatos de irmãos que aqui chegaram com a razão totalmente obliterada pelos movimentos enganosos que fizeram. Como queremos chegar no plano espiritual? Chafurdando aqui nas ilusões, naquilo que eu já sei na minha alma que não é próprio, mas ainda assim persisto? Ou queremos chegar no plano espiritual depois de muita luta e falar, vencemos muita coisa em nós, vencemos muita coisa em nós. Estamos aqui para nos educarmos, para educar nossos sentimentos, para fortalecermos a fé em nós. Há quantas jornadas a gente vem vindo? Tenho fé, mas na hora que chegam as questões eu corro. Eu tenho fé. Como diz um poema que no final dele pergunta assim para a gente, é atribuído a uma indígena norte-americana, e no final ela diz, o que te faz ficar de pé quando tudo ao teu redor desmorona? Quando as ilusões que você tanto cultivou desmoronaram, o que te faz ficar de pé? Ai de nós, se não tivermos cultivado a fé, a conexão. É por isso que a ciência, em suas expressões diversas, dá mão forte a conflitos ruinosos ou inúteis em política, filosofia e religião. E aí eu trouxe para a gente aqui também, no Consolador, quando Emmanuel traz para a gente, é por isso que a ciência, em suas expressões diversas, então aqui no Consolador, no sumário, nós temos ciência. Dentro das ciências fundamentais, química, física, biologia, psicologia, sociologia,
dentro das ciências abstratas, matemática, estatística, lógica, das ciências especializadas, astronomia, meteorologia, botânica, zoologia, das ciências combinadas, história, geologia, geografia, das ciências aplicadas, agricultura, engenharia, medicina, educação, economia, da ciência do Evangelho, dos ensinamentos do Cristo. A gente está percebendo que por onde a gente vai é conhecimento. Independente de se é profissão ou não, aonde a gente vai é conhecimento. Como estamos utilizando esse conhecimento? Temperança, bem utilizar o conhecimento com equilíbrio. Porque se não utilizarmos o conhecimento com equilíbrio, olha a mão forte ali dos conflitos. Na política, na filosofia, na religião. Por quê? Porque não está conectado. Está aqui, ó, na horizontalidade somente. Sim, estamos na matéria, estamos na horizontalidade. Mas somos espíritos momentaneamente passando por aqui. E quando cortamos essa conexão, porque estamos muito fechados aqui, nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios desejos, e os nossos desejos não têm equilíbrio, não têm temperança, fazemos a confusão na política, na religião, na filosofia. Quase todos os desequilíbrios do mundo se originam da intemperança naqueles que aprenderam alguma coisa. Quase todos os conflitos, olha o que Emmanuel traz para a gente. É quando achamos que sabemos, aquilo que sabemos, vamos colocar a nosso favor, sem pensarmos na humanidade. Não esqueçamos, toda ciência, desde o recanto mais humilde ao mais elevado da terra, exige ponderação, equilíbrio, moderação. E aqui vem trazendo para a gente. O homem do serviço, da higiene, precisa temperança, precisa equilíbrio, a fim de que a sua vassoura não constitua objeto de tropeço. Então, onde quer que a gente esteja, se estivermos varrendo, se estivermos utilizando como instrumento de serviço a vassoura, e a situação e a vida, a circunstância nos trouxerem alguma questão, lembremos que a vassoura é para co-criar, nunca para tomar. Esse é o instrumento, para co-criar, nunca para destruir. Tanto quanto o homem de governo necessita sobriedade no lançamento das leis para não conturbar o espírito da multidão. Oremos, vibremos por esses irmãos que hoje estão aí na criação das leis, que vieram com um propósito iluminado, bacana, e muitas vezes se perderam, porque o conhecimento que vão adquirindo estão usando para si próprios e não para a humanidade. Vibremos. E não olvidemos que a temperança, para surtir o êxito desejado, não pode eximir-se a paciência. Como termos equilíbrio se a gente não consegue ter paciência? Se tudo me irrita, se tudo me incomoda, como que eu vou ter equilíbrio? Como a paciência, para bem demonstrar-se, não pode fugir à piedade, que é sempre compreensão e concurso fraternal. Compaixão, um novo olhar, um olhar novo para aquela situação, para aquele que está ali no desequilíbrio dele. Concurso fraternal. Se há na vida, não te precipites a ensinar como quem tiraniza, esperando conquistas alheias. Que a gente não se sinta maior, melhor, só porque a gente sabe um cadico, às vezes, mais que o outro. O outro sabe que a gente nem ainda que ele esteja ali naquele... Não estimemos o outro e nem superestimemos a nós mesmos. Examina as situações características de cada um e procura primeiramente entender o irmão de luta. Procuramos entender o irmão de luta?
Lembra do que a gente sempre faz aqui, que a gente sempre traz para nós? Aquele que nos traz dor é porque ele está com dor? Procuramos entender esse irmão que está com muita dor ali, confuso. Está uma peleja danada. Compreender não é ser conivente. É compreender para que de mim possam sair virtudes em direção a ele. Saber não é tudo. É necessário fazer. Quantas vezes sabemos, achamos que sabemos, mas guardamos para nós e não levamos para o outro. E não cocriamos. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade. Nada do que fizermos, se não tivermos calma, serenidade, ponderação, moderação, equilíbrio, nada do que fizermos, se não tivermos cultivando essas virtudes, é possível que a gente se perca pelo caminho. Imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Então, com esses estudos, com esse estudo que Emmanuel nos traz, que tudo aquilo que a gente está conhecendo, que a gente faça bom uso, que a gente co-crie. Saber não é tudo, é necessário fazer em conexão. Obrigada, gente. Aldinha, por favor.